Olá, eu sou Natália Cuminali e começa agora mais um Veja Saúde. O tema do programa de hoje é sono e comigo aqui no estúdio está a neurologista Andréia Bacelar. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada, Natália. Obrigada pelo convite. Todo mundo tem dúvidas sobre sono, né? Eu fiz, de novo, abri meu Instagram para as perguntas e recebi uma enxurrada de perguntas. Eu vou começar já lendo a primeira, que é bem interessante. Por que às vezes a gente acorda antes do despertador bem disposto, decide tirar um cochilo extra e depois acorda super cansado? É porque a gente tem esse ritmo biológico, esse ritmo de 24 horas, que é geneticamente determinado. Então, biologicamente, os seus hormônios começam a aparecer no começo do dia para esse despertar. E aí, se de repente você burla, você quebra esse padrão de vigília, estou acordado e vou me manter acordado, e aí a gente tem um tempo de vigília que vai gerar outro sono. Se isso não acontece, você cai em sono, você está indo contra, é como se você estivesse dormindo fora de uma fase. E aí você tem hormônios de vigília com sono, e aí isso pode gerar uma ressaca, né? Uma confusão, uma alteração cerebral. Então você bagunça todo o organismo. Bagunça tudo, não é interessante. O ideal é que a gente adote sempre um ritmo. E uma outra de despertador. É melhor levantar de uma vez quando o despertador toca ou é melhor prorrogar a soneca até passar o sono? Isso é individual, chama-se inércia de sono. Existem pessoas que já estão um pouquinho superficiais no sono antes do despertador, outras o despertador toca e eu já estou ativa, já todos os meus comandos foram ativados. Outras pessoas precisam desse tempinho maior para efetivamente todo o organismo funcionar. Então, respeite o seu ritmo, a sua necessidade. Esse é um drama quando os casais têm esse hábito diferente, né? E mais ainda, né, quando os casais, como é geneticamente determinado esse horário de sono, o seu horário de dormir não necessariamente é o horário de dormir da pessoa que dorme com você. E aí, entrar no quarto na madrugada ou despertar pela manhã enquanto o outro está numa outra fase, num outro estágio de sono, que pode ser um estágio profundo que o fato de você levantar não o acorde, mas ele pode estar nessa transição de um ciclo para outro e isso despertar e ter dificuldade de engrenar novamente no sono e aí interferir no sono do outro, isso pode acontecer. Tá, próxima aqui. Tem dia que não dá para dormir todo o tempo que a gente precisa. E aí faz o quê? Uma soneca no meio do dia pode ajudar ou atrapalhar mais? Na verdade, pode atrapalhar mais, né? O que a gente tem que fazer é, se eu não dormir aquele tempo total de sono, que na noite seguinte eu procure deitar um pouco mais cedo, né, e tentar recuperar. Porque se você deita e cochila à tarde, é até interessante, aquela pessoa que fala, ai, nossa, no final de semana eu tiro aquele cochilo. Se for ali no sábado, e eu tenho sábado e domingo, eu posso até dormir um pouco mais tarde, sábado à noite, despertar um pouquinho mais tarde no domingo e não desregular tanto. Mas se essa soneca for num domingo, por exemplo, domingo à noite eu não vou ter sono. Eu vou dormir um pouco mais tarde. Só que o despertador vai tocar segunda-feira de manhã e você já vai começar o dia, a semana devendo sono. E isso não vale a pena. Entendi. Então, a prática da siesta, por exemplo, doutora, não é muito indicada? Não, se for um hábito, não tem problema. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Eu tenho uma rotina que eu cochilo 20 a 40 minutos após o almoço, que é um momento em que há uma queda da temperatura do corpo. Então, algumas pessoas têm essa sonolência e até caem em sono. Se isso é um hábito, isso não é um problema. O problema é você fazê-lo um final de semana e aí isso pode complicar a sua vida. Tá, próxima pergunta. Por que tem gente que consegue dormir pouco e gente que não? Tempo de sono também é individual. A gente tem, pela uma fundação de sono internacional, as recomendações de sono por faixa etária, né? O bebê precisa de 2 a 5, o adolescente, o adulto e o idoso. Então, o adulto, em média, precisa de 7 a 8 horas de sono. Só que existem pessoas que precisam de 6 horas, existem pessoas que precisam de 9 horas. Então, a gente também tem essa margem
e vamos determinar como eu me sinto. Como é que a gente sabe isso? O final de semana não é tão legal porque a gente vive em privação de sono. O maior problema de sono do mundo é voluntário. A gente vai dormir cada vez mais tarde e acorda cada vez mais cedo. Mas, por exemplo, se você estiver de férias, e aí nessas férias você já regularizou o seu sono, e aí, olha, eu deito meia-noite e acordo 8 horas da manhã, muito bem, espontaneamente preparada fisicamente e mentalmente para viver aquele dia. Ok, então eu preciso de 8 horas de sono, esse é o meu ritmo e o meu horário, a minha janela de sono é essa, de meia-noite às 8. É o que a gente tem que tentar respeitar para que esse tripé de uma vida saudável, que o sono é um deles, né, alimentação e exercício, e tentar respeitar essa sua necessidade de sono. Doutora, eu recebi uma pergunta que se repetiu muitas vezes, que é essa questão de dar para treinar o corpo para dormir menos, porque a gente vive nessa exigência da rotina, né? A gente tem que dormir, mas também tem que acordar cedo, tem que trabalhar, tem que fazer exercício, tem que se alimentar bem. Então, assim, dá para programar o corpo? Então, como foi muita pergunta, eu vou olhar para você e te dizer o seguinte: não dá para a gente fazer greve ou diminuir o seu tempo total de sono. Ele é genético, ele é biológico e ele se modifica ao longo da vida. Então não faça isso porque o restante do tempo acordado você não fará bem feito. Então não dá para a gente diminuir tempo de sono. Ele é uma necessidade biológica e o sono é um fenômeno involuntário, ou seja, se você tentar fazer uma greve, tentar não dormir, vai chegar um momento que o cérebro vai te colocar para dormir. E isso pode ser, por exemplo, dirigindo, isso pode ser, por exemplo, com um objeto cortante e gerar um acidente para você ou para terceiros. Então, não faça isso. Boa dica, né, doutora? Agora, meu sono não é reparador, não sei o que fazer. Primeiro, o que é sono reparador? Como uma pessoa sabe se o sono dela é reparador? E daí, se não é reparador, o que tem que ser feito? Então, o sono reparador é aquele que eu desperto e falo assim, nossa, eu estou preparada para estudar, trabalhar, fazer atividade física, criar. Eu estou preparada fisicamente e mentalmente para o meu dia. Quando o sono não é reparador, isso é muito vago. A gente tem muitas hipóteses para isso. Por exemplo, essa queixa faz parte da classificação da insônia, por exemplo. Eu posso até dormir rápido, mas aquela quantidade de sono não me refaz e eu não passo o dia bem, não necessariamente eu tenho sono durante o dia. Agora, o sono pode não ser reparador porque a qualidade do meu sono também está ruim, não só o tempo total de sono. Então, muitas vezes, se isso está se repetindo, eu não estou em privação de sono, porque também não adianta, olha, eu vou dormir, só durmo 5 horas por noite e meu sono não é reparador. Ok, eu estou devendo sono. Mas se eu estou dormindo um tempo adequado e mesmo assim eu não me sinto satisfeito, meu dia não rende, eu preciso buscar ajuda, porque aí a gente tem como investigar esse sono, avaliar objetivamente como é que está a arquitetura do meu sono, para aí sim a gente tentar direcionar um tratamento específico. Entendi. Outra pergunta, o que significa acordar umas 3 vezes durante a madrugada? É normal? Não é normal a gente despertar. A gente tem que entender primeiro se o ambiente está adequado, né? O ambiente tem que estar escuro, sem barulho, climatizado, para que eu tenha uma forma externa de me adequar ao meu sono. Agora, eu também tenho situações internas. Se o meu coração não bate adequadamente, se a minha bexiga está enchendo muito e me desperta para eu ir ao banheiro várias vezes, se eu tenho dor e aí eu me mobilizo e a dor me desperta, né? Se eu tenho um estado de hipervigilância no cérebro, eu estou dormindo, mas eu estou percebendo tudo o que acontece, o cachorro late, a porta bate, isso tudo está fazendo parte do meu sono e isso me desperta. Então, são inúmeras variáveis que eu acabei de citar que podem me gerar esse despertar. Mas faz mal, né? Não é normal. A gente tem que investigar o porquê que isso está acontecendo. Tá. E, doutora, vamos falar um pouco de idade. Por que a menopausa mexe tanto com a qualidade do sono? A menopausa, uma das mudanças é a
ausência do hormônio sexual feminino, que ele não serve somente para o ciclo menstrual e para a reprodução, né? Ele também tem outras funções na mulher. Então, a temperatura do corpo, a vitalidade, a energia, a parte respiratória. Então, por exemplo, a mulher passa a roncar depois da menopausa. Por quê? Porque esse hormônio, ele protege, ele aumenta o tônus dessa região da garganta, que fica mais flácido, né? O tônus como um todo fica mais flácido e dessa região também. Então, a mulher passa a roncar e passa a respirar mal, podendo ter a chamada apneia do sono, que é a pausa respiratória, a obstrução dessa região, não levando oxigênio para dentro. Então, isso gera um sono de má qualidade, também um sono mais superficial. Além do que, também estamos falando do tempo de sono na ontogênese do sono, né? A infância, a adolescência, a idade adulta e a terceira idade, essa fase da idade em que também o sono se modifica. Então, os neurotransmissores também se modificam, que são os hormônios do cérebro que promovem a quantidade de sono profundo. E lá na menopausa e depois dos 60 anos, isso também se modifica. O sono fica menor em termos de quantidade e menos profundo e algumas vezes volta-se a necessidade do sono bifásico ou polifásico. Quer dizer, eu preciso novamente do cochilo para complementar o meu sono nas 24 horas. Entendi. Doutora, mais uma de idade. Quando a gente fica mais velho, precisa de mais sono? Quando eu tinha 20, eu dormia 4 horas e estava tudo bem. Agora eu durmo 7 e me sinto péssima. Enfim. Não é bem... Duvidoso. É exatamente o contrário, né? Mas quando você tem 20, você tem energia, você tem vontade, você tem motivação, você dorme no final de semana com mais facilidade, né? Tempo de sono perdido é tempo de sono perdido, mas se eu durmo um pouco mais, eu me equilibro, eu reequilibro todos os sistemas, o metabolismo, se eu passo tempos em privação de sono. Não que isso seja ideal, né? Não é que eu tenha que pegar, preciso de 7 horas de sono, 7 vezes 7 dias na semana dão 48 horas, 49 horas. Vamos dividir essas 49 horas durante os 7 dias. Não é isso, a gente tem que ter uma regularidade de horário de dormir e de acordar. Tá. Doutora, eu vou fazer as próximas para dar tempo de responder tudo. Ronco, é verdade que o ronco está associado ao cansaço? O ronco é a vibração do céu da boca, dessa parte mole de trás, durante a ins ou expiração enquanto a gente dorme. Então, é o barulho. Então, isso está estreitado, roncar não é normal. Mas se eu estou privado de sono, se eu estou mais cansado naquele dia, há uma tendência a relaxar mais e a roncar mais. Então, é um fator que o cansaço piora o ronco. Tá. Então, não necessariamente significa um problema o ronco. O ronco é um alerta. A gente podia dizer que é um alerta. Quer dizer, se eu ronco, estou cansado, sonolento, irritado, ganhando peso, memória ruim, pressão às vezes alterada, porque também é outro problema. A gente pergunta, sua pressão está alterada? Não, mas tem quanto tempo que você não mede a pressão? 3 anos. Então, né, a gente não sabe se realmente a pressão arterial está subindo. Se alguma dessas variáveis está acontecendo junto com o ronco, é um sinal de alerta e eu preciso investigar se esse ronco é um sinalizador para uma obstrução durante o sono, que é a apneia do sono, que precisa ser tratada. Explica rapidinho o que é a apneia do sono, doutora. Então, a apneia do sono é quando a gente, durante o sono, o ar não passa por essa região e aí eu não tenho a troca de oxigênio. Não entra oxigênio e eu não expiro gás carbônico. Isso faz o quê? Alguns mecanismos. Um cérebro fala o seguinte, olha só, você não está respirando, acorda e respira. Só que esse acordar são 3 segundos. Então, a gente não toma consciência dessa fragmentação do sono. Eu estou lá em sono profundo e o cérebro fala, acorda. 3 segundos e o ronco é a ressuscitação. Eu voltei a respirar. Então, voltei a oxigenar. Então,
Então, isso é uma situação que acontece. A outra, o coração faz o seguinte, vamos aumentar a frequência cardíaca, vamos aumentar a pressão arterial para levar o que eu tenho de oxigênio para os tecidos nobres, que é a coronária e que é o cérebro. Então, eu começo a sobrecarregar órgãos que deveriam estar fazendo o que durante o sono? Descansando para o dia seguinte. Então, eu acabo entrando num ciclo negativo e muitas vezes eu só procuro ajuda quando esta apneia que começa leve, já está grave, já está com outras repercussões no corpo e às vezes irreversível. Quer dizer, eu começo a ter um aumento da pressão arterial na madrugada. Daqui a pouco eu estou hipertenso nas 24 horas. E às vezes já estou hipertenso, já sou hipertenso quando eu procuro ajuda. E tem cura? A apneia do sono ela é multifatorial. Então, se eu tenho, por exemplo, uma alteração anatômica, eu posso corrigir essa alteração anatômica. Se eu tenho uma hipertrofia de amígdala, principalmente criança e adolescente, a cirurgia vai me beneficiar. Se eu estou obeso, se a circunferência do pescoço está elevada, perder peso me ajuda. Se eu tenho hipotireoidismo, que o meu metabolismo é baixo, repor esse hormônio eu posso resolver. Se eu estou na menopausa, reposição hormonal feita pelo ginecologista, indicada pelo ginecologista, pode me ajudar. Agora, existem momentos que eu tenho o problema, resolvendo esses outros fatores não são suficientes e aí eu tenho que, por exemplo, lançar mão de uma placa ou de uma máscara chamada CPAP para dormir. Aí eu tenho que passar a usar continuamente, na maioria das vezes, para o resto da vida, para não ter este grande fator de risco durante a vida, para o resto da vida. Entendi. E, doutora, agora vamos falar de alimentação. Todo mundo sabe do café, né? O café tem até um horário que você pode consumir sem que ele afete o seu sono. Primeiro, qual que é esse horário? Segundo, tem outros alimentos que podem atrapalhar ou ajudar o sono? A questão são os estimulantes do sistema nervoso central. A cafeína é um deles, né? Que está no café, nas colas, nos mates, nos chás. Então, a gente tem que perceber se eu tenho sensibilidade à cafeína. Há pessoas que tomam café à noite, fazem atividade física 10 horas da noite, discutem a relação, viram para o lado e dormem maravilhosamente bem. Ele vai ter outro problema, não vai ser esse, né? Vai ter queda de cabelo, vai ter arritmia cardíaca, enfim. Mas não é esse o problema do sono. Agora, existem outras pessoas que a última cafeína que vai ser metabolizada e não vai necessariamente atrapalhar o sono a partir das 9, 10 horas da noite, é depois do almoço. Quer dizer, após o almoço eu tomar minha xícara de café, ok. Mas 4, 5, 6 horas da tarde pode ser sensível, né, esse receptor, ligar a cafeína e alterar essa proteína que é acumulada e que diz assim, olha, é hora de dormir. Eu acabo diminuindo esse acúmulo, se eu uso a cafeína e aumenta sim o meu alerta naquele momento e pode interferir negativamente no sono. Então, é autoconhecimento. Se ingerir cafeína, hoje eu tomei café, hoje eu tomei uma cola, hoje eu tomei um mate e isso interferiu no meu sono, eu sou que tenho essa sensibilidade, então devo fazê-lo depois do almoço. E os alimentos que induzem o sono, existe isso? Aquele chazinho? Na verdade, o que a gente preconiza também? Que a última alimentação seja 2 a 3 horas antes do seu horário de deitar, que ela não seja volumosa e não seja calórica, quer dizer, com alimentos calóricos. Então, o que é bem-vindo? O legume, a verdura, um carboidrato de fácil metabolização ou não fazê-lo à noite e uma proteína, né? Então, logicamente, as proteínas, derivados do ovo, carne branca, o metabolismo é mais rápido e mais fácil do que a carne vermelha. Então, isso é o mais indicado que se faça à noite. Porque se eu faço uma massa com uma carne vermelha e aquele prato que eu não almocei e minha maior refeição é à noite,
é lógico que isso vai interferir negativamente no sono. Quando a gente deita, a gente já tem o fator gravitacional, que vai fazer com que aumente a chance do refluxo. O refluxo piora a apneia. Imagina, aí a gente entra num ciclo negativo. A nossa metabolização à noite é pior, então a gente aumenta a chance de ganho de peso, né? Fazer uma grande refeição de manhã, por exemplo, eu tenho um tempo de metabolizá-la diferente de fazê-la à noite. Entendi. Doutora, agora para terminar, vamos falar de melatonina? Melatonina teve esse boom, né? Muita gente comprando fora e tomando, dizendo que ajuda a melhorar o sono, a qualidade do sono. Enfim, de fato, ajuda ou é um placebo? Não, a melatonina é um hormônio do sono que nós produzimos e tem um ritmo de produção. Ela é produzida à noite com baixa luminosidade. A claridade vai fazer com que a gente não produza e seja inibida pela retina. Então, ingerir melatonina, ela não vai ser inibida pela luz, eu já estou ingerindo a própria melatonina. O que a melatonina diz para o nosso corpo? É noite, é hora de desacelerar e dormir. Então, a gente tem receptor de melatonina não só no sistema nervoso central, no corpo inteiro a gente tem receptor de melatonina. Então, por isso ela tem, até lactente, até bebê, tem estudos mostrando efeitos da melatonina nesse sentido, em outras células. Então, ela não é hipnótica, ela não é indutor de sono, você não vai tomar melatonina, deitar e falar assim, ela não fez efeito comigo. Ela tem uma alteração do ritmo. Então, eu preciso, por exemplo, fazê-la 3 horas antes do horário que eu quero dormir, para que ela diga para o meu corpo, olha, daqui a pouco é hora de você dormir. Então, vamos desacelerar. Agora, não adianta fazer melatonina e começar a fazer uma atividade, ao seu quarto ser um home office com computador, com celular, com TV, com luz, com comida, com filho. E aí, bom, agora é a hora de dormir, o cérebro não passa de quinta para primeira. Eu tenho que fazer todo esse processo de desacelerar, de diminuir estímulo atrativos para que efetivamente essa entrega, que é o sono, aconteça de uma maneira natural, espontânea e diária. Doutora, a gente ultrapassou o tempo, mas foi por um bom motivo, né? Eu queria agradecer muito a sua presença hoje aqui. Eu que agradeço, espero ter ajudado, contribuído aí. Muito. Obrigada. De nada. O Veja Saúde termina agora. Obrigada e até a próxima.